Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria podermos entrar no ar com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Esse é o segundo programa e o primeiro programa realmente teve uma repercussão muito grande, porque sabemos que falar de Chico Xavier é sempre um compromisso muito grande e realmente é muito agradável falar de Chico Xavier. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Nós, no primeiro programa, falamos um pouquinho sobre a questão da nossa convivência com o Chico, mas lógico, é um programa de 25 minutos, não deu para trabalhar todo esse material que nós temos daquelas idas para Uberaba, né, André? Que eram idas que nos marcam profundamente os nossos corações. E eu gostaria que você falasse, querido Sérgio, antes de nós continuarmos as suas histórias com ele, como, por exemplo, com o Dr. Bezerra, essas histórias todas, antes eu gostaria que você contasse, porque muitos que estão nos ouvindo podem pensar só ia espírita na casa do Chico, e na verdade não é. Gostaria que você contasse quando você estava próximo de cumprimentar o Chico e tinha alguns irmãos, padres da Igreja Católica, que foram também em visita àquele homem bom. Como é que se deu essa experiência? É verdade, André. Um dia nós estávamos lá, foi muito interessante, o Chico estava completando 88 anos. Havia um grupo aqui de Campinas que também foi para Uberaba, mas nós sabíamos que o Chico estava muito doente nessa época também, o Chico ficava muito internado. E mesmo sendo o aniversário do Chico, muita gente optou por não ir, porque sabia que o Chico não ia para o Grupo Espírita da Prece, porque mesmo que ele saísse do hospital, ficaria muito difícil ele ir para o Grupo Espírita da Prece. Mas mesmo assim, estava eu, a minha mãe, estava o meu irmão Luiz, e nós fomos para Uberaba, pelo menos para fazer uma prece ao Chico de agradecimento por tudo aquilo que o Chico representou na nossa vida, por tudo aquilo que o Chico nos orientou na época que estávamos iniciando no movimento espírita, em 1985. Mas houve um fato muito interessante, que ao chegar à porta da casa do Chico, Eurípides, então, num determinado momento, tinha um grupo relativamente pequeno, que foi no Grupo Espírita da Prece, e lá no Grupo Espírita da Prece, o Eurípides nos convidou para fazer uma visita ao Chico, que o Chico havia saído do hospital naquele dia, e que ia receber um pequeno grupo de amigos para que as pessoas pudessem cumprimentá-lo pelo dia do seu aniversário. Foi uma comoção muito grande por todos nós. Terminou o Grupo Espírita da Prece, nós pegamos o carro, fomos até a casa do Chico. Chegando lá, as pessoas foram entrando conforme o Chico foi determinando, era um grupo pequeno. Mas aconteceu um fato muito interessante, André, que nós estávamos numa fila para cumprimentar o Chico, mas antes, um coral de Campinas, de uma casa espírita em Campinas, cantou uma música para o Chico nas comemorações dos 88 anos. A Iliana, que era também uma pessoa que frequentava a casa de Chico Xavier. E muito interessante, o Chico batia palma no final, pedia para cantar mais uma, o Chico todo alegre nas comemorações do seu aniversário. E depois aquela fila se fez e nós estávamos na fila para cumprimentar o Chico. Quando íamos chegando perto, nós percebemos que na nossa frente havia 5 homens muito bem vestidos e pela maneira da gola da camisa, nós percebemos tratar-se de religiosos, porque eles estavam falando de religião. Nos parecia ser padres da Igreja Católica. E quando esses 5 se aproximou do Chico, os 5 foram juntos, e um deles, falando um pouco mais alto, porque o Chico não ouvia muito nessa época, ele então diz: Chico, aqui estamos em 5 padres da Igreja Católica. Esse é de tal cidade, esse outro é de outra cidade, aquele outro é da matriz de tal cidade, e ele foi apresentando cada um. E nós ali, aquele pequeno grupo que se fazia a casa do Chico, estavam todos atentos àquela conversa,
E quando aquele padre que estava chefiando aquela comissão disse assim: olha, Chico, nós não poderíamos deixar de vir a Uberaba te conhecer antes que você desencarnasse. E todos que estavam na sala riram por um padre católico usar uma terminologia falada no movimento espírita. E esses padres também puderam ver um fenômeno que foi um dos mais belos que eu acompanhei na casa de Chico Xavier. Quando todos estavam quase terminando de cumprimentar o Chico, porque logicamente nós íamos embora bem mais cedo, porque o Chico não estava bem, estava muito fraquinho, o Chico falando com muita dificuldade, e nós cumprimentamos, como era um dos últimos, ficamos ali por perto, para ver aquele encerramento, né? Estava o tio Pedro sentado ao seu lado, que era uma característica naqueles últimos anos do Chico. Houve um fato muito interessante, quando o Chico tinha um relógio, que era aqueles relógios que bate, quando dá 8 horas, 9 horas, não é? E quando deu 9 horas, o relógio bateu 9 badaladas. E houve uma coisa interessante, que o Chico abaixou a cabeça, como era tradicional quando ele ia usar a mediunidade, ele colocou a mão sobre a fronte, como era uma característica da sua mediunidade, e ele começou, André, numa voz muito forte, onde todos pôde acompanhar uma mensagem de Emmanuel, quando Emmanuel então retrata os primeiros apóstolos. Mas Emmanuel, naquela noite, falava muito de Timóteo, de Paulo, da Casa do Caminho. Ele fez um roteiro de mais ou menos uns 40 minutos, que nós ficávamos ali olhando para Chico Xavier com os olhos muito atentos, porque era uma mensagem tão bonita, era uma mensagem tão viril, era uma mensagem que tocava profundamente os nossos corações. E você estava relativamente próximo, seria um dos próximos a cumprimentar. Muito próximo, e nós nos lamentávamos por não ter a tecnologia que nós temos hoje para gravar uma mensagem daquele quilate, daquela importância. E outro detalhe também é a voz que o Chico estava falando muito pausada, e ele ali tomou uma voz, Emmanuel, não é? Uma voz firme, uma voz alta, audível, todos que estavam ali. E nós olhávamos para aqueles padres, André, todos eles chorosos. Como todos que estavam altamente emocionados pelos 2 presentes que nós tivemos naquele dia 2 de abril. O aniversário de Chico Xavier e, ao mesmo tempo, a mensagem de Emmanuel, que eu confesso que eu nunca havia participado, nunca havia visto Emmanuel se manifestar publicamente através da psicofonia. E é uma coisa interessante, as pessoas se mergulharam num processo de emoção. Confesso que eu não fechei os olhos, fiquei olhando para Chico Xavier. Naquela noite, André, eu percebi uma coisa de fundamental importância. Eu percebi quem era Chico Xavier. Porque quando Emmanuel falava de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim ele tratava Jesus, ele dava uma pausa. E eu, como estava olhando para o rosto de Chico, que eu estava muito perto dele, e percebia que as lágrimas caíam pelo seu rosto. Foi aí que eu fui entender que Chico Xavier não falava de Jesus como nós falamos, daquele Jesus distante. Eu fui perceber que Chico Xavier falava de Jesus como um amigo, nas lembranças íntimas que ecoava no seu coração. E ele chorava, como nós percebíamos que Jesus poderia estar ali lhe abraçando pelo seu aniversário. Foi algo que nos tocou profundamente, as emoções de Chico, mas todas as vezes que ele entonava nosso Senhor Jesus Cristo, André, nós percebíamos que ele chorava copiosamente. Isso foi em 1998, exatamente quando Chico completava 88 anos de existência. E um outro fato interessante, o depoimento que você narra
do espírito de Dr. Bezerra. Como é que se deu? Ainda sente a presença dele? Como é que foi a pergunta para o Chico? Você tão jovem na oratória dizendo que sente ele, se não era um processo obsessivo. Como é que se deu esse fato? Foi muito interessante, porque quando eu relatei no primeiro programa nosso, da semana passada, eu relatei de que o Chico disse que eu ia ter a mediunidade falante, que eu contei toda aquela história e que ia aparecer os convites das palestras. Quando começou a surgir, e nessa época eu já estava na região de Campinas, não é? Estava em Itatiba, quando eu fui pela primeira vez, já frequentava o movimento em Campinas, e começou a surgir as primeiras palestras para que eu pudesse realizar. Eu tinha muita vontade de ir para Uberaba para contar para o Chico que aquilo que ele havia previsto estava acontecendo. E num belo dia, uma caravana de Itatiba foi, nós tivemos a oportunidade também de ir. Quando nós chegamos em Uberaba, estávamos numa fila para cumprimentar e o Chico mandou nos chamar para conversar um pouco. Chico sabia dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E eu então comecei a relatar: Chico, aconteceu uma coisa boa na minha vida. O Chico disse: que foi, meu filho? Eu falei: as palestras, Chico. Começaram a surgir os convites da palestra. E eu já comecei a fazer algumas, Chico. E o Chico olhou para mim e falou assim: e aí, meu filho, como é que estão as coisas? Eu digo: Chico, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Como eu mesmo lhe disse na primeira vez que estive aqui, a minha perturbação que você explicou tratar-se da mediunidade. Eu preciso dizer, Chico, que eu vejo aquela imagem que está ali na sua casa. O Chico tinha um quadro do nosso Dr. Bezerra. E eu disse: Chico, me orienta. Eu vejo esse quadro do nosso Dr. Bezerra e eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu, às vezes, quando vai começar a palestra, eu sinto a presença dele, chego até a vê-lo na minha tela mental. Isso é da minha cabeça, Chico. Eu preciso corrigir alguma coisa. E o Chico ficou me olhando. E aí o Chico ouviu as minhas narrativas da minha preocupação, de não errar naquele momento, de não cometer enganos. E o Chico então tem um vaso de flor. E o Chico pegou uma flor vermelha, muito bonita, que era uma característica. O Chico sempre fazia isso com as pessoas. E o Chico então deu um beijo nessa flor. Era uma flor bonita, as pétalas vermelhas, e realmente formando um belo botão de flor de uma rosa. E ele então beijou, entregou a mim e disse assim: olha, meu filho, Dr. Bezerra de Menezes está aqui conosco. E Dr. Bezerra de Menezes está dizendo que você vai começar a recebê-lo, a senti-lo na mediunidade, porque vocês tiveram uma vida em comum no passado. E ele é muito grato a tudo isso. Então vocês são amigos do passado. E eu confesso que eu me emocionei muito dentro daquela mediunidade que julgava ser uma mediunidade muito conturbada, uma mediunidade muito difícil. E receber um espírito dessa envergadura, sabedor das minhas incapacidades, sabedor dos meus defeitos, dos meus vícios, não é? E ali eu fui entender aquilo que o Chico falou para mim na primeira reunião, que eu tinha que estudar muito, para que eu pudesse ter alguma coisa para ofertar aos espíritos. E é importante também contar o desdobramento dessa história, porque nós sabemos que o Dr. Bezerra tem muitos afazeres no plano espiritual. Ele e o professor Eurípides Barçanufo, por exemplo, são assessores diretos, dentre outros, companheiros de Ismael, ajudando na direção do nosso abençoado Brasil. E eu gostaria que você também mencionasse o desdobramento disto, que foi o quê? Que num determinado momento viria também uma pessoa muito ligada a você e ao Dr. Bezerra que faria essa ligação mais próxima. Então, como é que deu também essa história? É verdade. Em 1994, quando nós fomos em uma nova jornada para Uberaba,
nós tivemos a oportunidade também de receber uma nova orientação de Chico Xavier, porque eu fui em 1994 para contar para o Chico em que eu estava sendo transferido pelo banco de Campinas para Itapira. Eu estava com você, André Luiz, e com a Graziella, ainda muito pequenos. Um tinha 3 anos, o outro tinha 1 ano. Nós morávamos num apartamento com muitas dificuldades, porque era um apartamento pequeno e vocês dois não tinham pré-ground, e eu era gerente de banco. Tudo isso dificultava a mãe de vocês saírem na rua, porque era muito perigoso, tínhamos muitos cuidados naquela época por orientação do banco. Então eu fui contar para o Chico que nós viemos para Itapira. E antes de eu contar para o Chico, como eu já disse no primeiro programa sobre isso, o Chico nos chamou e o Chico diz: olha, meu filho, você está indo para uma cidade que eu tenho título de cidadão. E eu contei também aquela história de que o Chico também nos deu uma rosa, foi 2 rosas que eu recebi do Chico, e falando das dificuldades que eu ia ter, e depois falou dos espinhos que a rosa tem que iam me ferir, das perseguições, e realmente eu tive muitas perseguições, e o mais interessante é que muitos pensam que são perseguições relativas ao movimento cristão, seja pelos católicos, pelos evangélicos. Pelo contrário, o nosso trabalho, que está completando 25 anos esse ano, foi muito bem recebido pelos nossos irmãos cristãos, mas nós tivemos muita perseguição pelo próprio movimento espírita, que isso acontece em muitas partes, onde as pessoas querem estancar o movimento espírita por motivos que não vale a pena nós declinarmos, porque cada um será responsável pelos seus atos e pela sua forma de agir. E no final, André, o Chico disse: nosso Dr. Bezerra está aqui, e como ele mesmo disse, que está compromissado também com outras áreas do movimento, que em conjunto escolheu-se um amigo em comum do passado para que esse amigo pudesse atuar na mediunidade. E eu fiquei muito emocionado, queria saber o nome, mas num primeiro momento, o nome que foi declinado era Dr. Marco Antônio. Mas eu era sabedor que na primeira comunicação do Dr. Marco Antônio, ele já disse que era um nome pseudônimo, que num primeiro momento nós não precisaríamos saber o seu nome, até mesmo para não agravar as questões das perseguições que eu enfrentava naquela época. Então é muito interessante todo este quadro, não é? As pessoas iam até o Chico, não tinha aquele rótulo religioso, iam pessoas de todos e eram tratados com muito carinho e respeito. E o segundo momento do nosso programa de hoje foi o nosso querido Chico falando um pouquinho da participação de Dr. Bezerra nesta ligação com a oratória, sempre com o Chico dando as orientações. Nós gostaríamos de deixar registrado para os nossos queridos ouvintes que o programa inédito vai todos os domingos às 6h30 da manhã. Quem não puder assistir, quem pegou já o programa pela metade, vai poder acompanhar todas as segundas-feiras a partir das 7 horas da manhã, estará disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, quem não acompanhou desde o início, quem não acompanhou o primeiro programa, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você se inscreve no canal, habilita as notificações, você pode acompanhar estes programas comigo e com o Sérgio, como outros de estudo do nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, como você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp 19 997 7827 94. E agora, querido Sérgio, nós vamos para o desdobramento. Em 94, Chico orientou que viria um espírito em comum a você e ao Dr. Bezerra, que seria o Dr. Marco Antônio, mas até então não sabia o nome verdadeiro. Como é que se deu? Por que foi oculto até pouco tempo atrás? Qual foi o desdobramento disto? É interessante, né? É natural que o médium sempre tenha curiosidade de querer saber quem é a entidade espiritual comunicante. Eu tinha também essa curiosidade. E eu perguntava ao Dr. Marco Antônio se ele podia revelar. E o Dr. Marco Antônio sempre nos disse que quando fosse o momento, nós iríamos receber as orientações. A questão de uns 3 anos atrás,
nós fomos para Uberaba com uma caravana, um ônibus aqui de Itapira. E lá em Uberaba nós temos uma amiga, a Cris, que sempre acompanha o grupo, que nos leva para os lugares, uma grande amiga de Uberaba, que faz parte do grupo espírita Irmã Lourdinha. E nós, naquele dia, resolvemos fazer uma visita que não era tão comum. Nós fomos no Sanatório Uberabense, esse hospital que quem dirigiu toda a existência foi o nosso irmão, Dr. Inácio Ferreira. E nós marcamos então com a Sônia Barçante, que era presidente na época da instituição. Ela marcou um horário, a caravana chegou, tinha o dirigente da instituição que estava nos esperando, a Sônia também, e eles nos levaram para o centro espírita dentro do sanatório, onde eles iriam contar algumas histórias para o nosso grupo, de como surgiu o sanatório, como é que era o tratamento antigamente, como é que era o doutor Inácio, né? E num determinado momento, a Cris saiu do meio do grupo que estava no salão e um companheiro do centro nos procurou e disse: Sérgio, vai ali fora que a Cris está ficando mediunizada. E aquilo nos preocupou. Eu pedi licença para o companheiro que estava dirigindo o trabalho, pedi alguma sala para poder atender a nossa irmã e ele indicou uma sala. E nós fomos para essa sala. Eu entrei com a sala, convidei 2 companheiros que trabalham comigo no trabalho de desobsessão. Entramos nessa sala, a nossa irmã já estava praticamente mediunizada. E é interessante que nesse momento, como eu sempre faço, rogo ao Dr. Marco Antônio a proteção das orientações. E de repente, quando a nossa irmã já estava restabelecida, já houve um diálogo com o espírito, eu percebi que o Dr. Marco Antônio estava muito emocionado. E eu então lhe perguntei: o que foi, Dr. Marco Antônio? Ele diz: hoje você precisa saber uma verdade. Eu digo: que verdade? Ele diz: quem sou eu? Eu trabalhei nesse sanatório. Eu digo: o senhor trabalhou nesse sanatório? Eu, na minha ignorância, perguntei: o senhor não é o doutor Inácio? Ele diz: não, eu não sou o doutor Inácio. Eu, na verdade, Sérgio, o doutor Inácio me convidou. Eu era professor da Universidade de Belo Horizonte. E quando o doutor Inácio cai de cama, eu fui convidado para substituí-lo. E eu passei a substituí-lo até 1993 com o meu desencarne. Eu desencarnei muito novo. Eu perguntei a ele: qual que é o seu nome? Eu me chamo Dr. Adroaldo Modesto Gil. E é uma coisa interessante, e nas conversas que nós tivemos, eu perguntei: Dr. Adroaldo, por que o senhor não se comunicou antes? Porque a Jusceli, que é minha esposa, é itapirense. Eu vivi uma época em Itapira trabalhando no sanatório. E sabedor das perseguições que você teve, eu não poderia me comunicar porque poderia não surgir efeito na nossa atividade. Tive que ficar no anonimato. Agora que a casa cresceu muito, agora que os trabalhos se estabilizaram, agora que se acalmou todas as coisas na seara do bem, então agora é importante que vocês, o grupo, saiba quem sou eu. E depois eu me reuni com toda a caravana. Eu fiquei muito emocionado para contar para os irmãos quem era Dr. Marco Antônio, que para mim foi uma grande surpresa, mas ao mesmo tempo um espírito que eu tenho um carinho, uma compaixão muito grande pelo que ele tem feito desde 1994. Então ele desencarnou em 93, passou por um tempo no campo da erraticidade, era um espírito bom, que também está na busca da evolução, e ele então foi convidado pelo Dr. Bezerra, pelo Chico, para nos acompanhar nessas nossas tarefas, na qual dirige o trabalho do Brasil e o trabalho da pomada lá em Portugal. Quando eu falo Brasil, é o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em Itapira, e também o trabalho em Viseu da pomada, pomadinha Chico Xavier, que nós fazemos até hoje. E para encerrarmos o programa de hoje, querido Sérgio, fale também daqueles anos que levou para ter a simbiose. Não é? Ele já não desencarnou, já não foi convidado, já não foi colocado do seu lado. Quanto tempo levou essa simbiose para que hoje vocês pudessem ter o trabalho que desenvolvem? É verdade, em 94 eu senti a presença dele, mas não conseguia recebê-lo. Com a preparação, nós fomos recebendo depois de alguns meses, já começando a sentir a sua presença mais, mas na verdade o trabalho se iniciou quase 10 anos depois. Foi quando
nós tivemos o aval de realmente podermos trabalhar de uma maneira mais concreta, porque o espírito também precisa saber se o médium vai corresponder com todas as atividades que o plano espiritual está programando para aquela cidade, para aquela casa espírita. Por isso, querido André, é uma alegria relembrarmos, e não conseguimos relembrar tudo isso sem emoção, porque são momentos que nós vamos buscar na nossa tela mental, esses momentos que tanto tocou a nossa vida, e eu falo sempre para encerrar, de que conhecer Chico Xavier foi um divisor em minha vida, um divisor de águas, porque existe o antes e o depois. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela rádio Boa Nova. Até o próximo programa, que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos, uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.